Olá a todos, eu sou Karina, nutricionista e faço parte do time médico e científico de Nestlé Health Science. E hoje o nosso tema da discussão será sobre individualização da terapia nutricional na UTI. Eu já quero começar trazendo uma reflexão para vocês. Será que todo paciente crítico é igual e merece a mesma fórmula de nutrição interal? Bem, apesar deles parecerem os mesmos, eles não são. Dentro de uma UTI, a gente vai ter uma heterogeneidade em relação aos pacientes e diversos perfis. Vamos ter pacientes sépticos, cirúrgicos, oncológicos, queimados, cada um com a sua particularidade e necessidades nutricionais diferenciadas. Então, a gente precisa também extrapolar esse racional quando a gente pensa em terapia nutricional. Cada vez mais, os estudos recentes vêm demonstrando que, se a gente quiser utilizar uma abordagem única em relação à terapia nutricional para todos os pacientes críticos, isso muito provavelmente não vai melhorar os desfechos clínicos que a gente tanto espera. Então, na discussão de hoje, eu quero focar principalmente em dois perfis de pacientes críticos. O primeiro, com disfunção do trato gastrointestinal, e em seguida, o paciente cirúrgico. Para isso, eu vou utilizar alguns artigos como norteadores da discussão e as referências elas vão estar disponíveis para vocês para download. Bom, na doença crítica, a gente tem que entender que o objetivo principal do organismo é a sobrevivência. Ou seja, o corpo ele vai priorizar a perfusão sanguínea para órgãos nobres, como sistema nervoso central, cardiovascular, renal. E de fato, o trato gastrointestinal ele vai ser deixado de lado porque não é prioridade naquele momento. Tanto é que na fase mais aguda da doença crítica, a chegada de sangue e oxigênio na região esplâncnica pode reduzir de 40 a 70%. E essa hipoperfusão, ela vai reduzir a chegada ali, a oferta de oxigênio, e a gente precisa de oxigênio para que haja uma digestão e absorção dos nutrientes de forma eficiente. Além disso, a gente vai observar nessa fase mais aguda da doença crítica uma alteração da motilidade intestinal. Isso pode acontecer por diversos fatores, desde o edema de alça intestinal devido a uma sobrecarga hídrica por conta da ressuscitação volêmica, hiperglicemia de estresse, alterações hidroeletrolíticas importantes que vão ocorrer durante essa fase e até mesmo o uso de medicamentos que são rotineiros no contexto da terapia intensiva, como sedativos e vasopressores. Além disso, também vai haver uma alteração na estrutura da mucosa intestinal, com aumento da permeabilidade e também uma perda da função da barreira. E por fim, mas não menos importante, a gente vai também identificar durante essa fase uma alteração de um microbioma para um patobioma, com uma alteração de quantidade e qualidade das bactérias. Então, o intestino ele pode se tornar um órgão pró-inflamatório. E tudo isso vai resultar em sinais e sintomas do trato gastrointestinal. Então, a disfunção gastrointestinal nada mais é do que a presença de 3 ou mais sintomas do trato gastrointestinal. E essa condição, ela não está associada somente a um déficit calórico e proteico por conta da baixa tolerabilidade à dieta enteral, por exemplo, mas também há um risco 3 vezes maior de mortalidade, um maior tempo de ventilação mecânica e de internação tanto na UTI quanto no hospital. E a presença de risco e disfunção do trato gastrointestinal, ela não deve ser vista como uma contraindicação imediata à nutrição enteral. É importante que cada caso seja avaliado de forma individualizada e que nesses pacientes que o trato gastrointestinal está apto para uso, a gente escolha uma fórmula apropriada para essa condição. Porque dependendo da escolha da fórmula, isso pode impactar
em desfechos que a gente se importa para esses pacientes. Uma revisão publicada em 2024 na revista Nutrition deixou claro que, em casos de risco ou disfunção do trato gastrointestinal, não é suficiente a gente olhar só para a caloria e para a proteína. A gente precisa, de fato, ser mais cauteloso quando a gente pensa em composição da fórmula enteral. E que, para esses autores, parece que uma escolha assertiva é uma fórmula oligomérica com whey protein, porque isso vai levar a desfechos mais favoráveis para esses pacientes. Além, é claro, de iniciar uma nutrição enteral trófica em infusão contínua e monitorar constantemente sinais e sintomas do trato gastrointestinal. Além disso, uma revisão com meta-análise publicada na Scientific Reports em 2023, que incluiu vários ensaios clínicos randomizados, totalizando aí mais que 400 pacientes com risco ou disfunção do trato gastrointestinal, mostrou que aqueles pacientes que receberam uma fórmula 100% whey protein e oligomérica apresentaram uma maior ingestão proteica, uma elevação da albumina e pré-albumina e um menor tempo de internação, tanto na UTI como no hospital como um todo. Então, muitas vezes, a gente fica um pouco em dúvida de quando utilizar a fórmula oligomérica para esses pacientes críticos. Então, parece que para aqueles pacientes com risco de disfunção ou uma disfunção gastrointestinal já instalada, uma escolha de fórmula oligomérica 100% whey é assertiva para melhores desfechos. Bom, um outro perfil de paciente que eu quero discutir aqui com vocês é o cirúrgico. A gente sabe que ao longo das últimas décadas houve um avanço muito expressivo em termos de tecnologia, principalmente nos cuidados intraoperatórios, mas a gente ainda se depara com uma taxa bem elevada de infecções pós-operatórias. E que no que tange à terapia nutricional, diversos guidelines brasileiros, europeus, americanos endossam o uso da imunonutrição para pacientes cirúrgicos. A imunonutrição nada mais é do que a fórmula enteral ou suplemento que contém, além de caloria e proteína, 3 nutrientes-chave: arginina, nucleotídeos e ômega 3. Em sinergia, esses nutrientes vão promover o condicionamento metabólico, regulação negativa da inflamação e uma melhora da função imunológica, e, consequentemente, isso reduz as complicações infecciosas. E que no que diz respeito ao paciente crítico, o uso da imunonutrição ela é endossada pelo guideline da Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, que foi publicado em 2023, para aqueles pacientes críticos que são submetidos a uma cirurgia de grande porte, principalmente pacientes oncológicos. Bem, um estudo de dados de vida real publicado em 2022 com mais de 5.000 pacientes críticos, principalmente pacientes cirúrgicos e traumatizados, identificaram que aqueles pacientes que utilizaram uma fórmula imunomoduladora, ou seja, contendo ômega 3, nucleotídeos e arginina, apresentou não só um custo hospitalar menor, mas também uma taxa menor de readmissão em 30 dias, comparado com pacientes que utilizaram uma fórmula padrão hiperproteica e também comparado com pacientes que utilizaram uma fórmula hipercalórica hiperproteica contendo arginina e ômega 3. Além disso, um estudo desenvolvido pelo Dr. Ricardo Rosenfeld e outros colaboradores, publicado na revista Clinical Nutrition em 2023, verificou que o uso de fórmula imunomoduladora, ou seja, contendo arginina, ômega 3 e nucleotídeos, é segura em pacientes críticos e não impactou em relação à dose de droga vasoativa, pressão arterial média, pressão sistólica, lactato, acidose metabólica e diurese. Ou seja, a terapia nutricional na UTI, ela é cuidado metabólico, não é substituição da alimentação convencional. Nem todo paciente crítico é igual, a gente já entendeu que há uma heterogeneidade e a gente precisa colocá-los em caixas diferentes de acordo com as suas particularidades e também entender que nem toda fórmula enteral ela vai ter o mesmo efeito. E por fim, mas não menos importante, que a conduta nutricional assertiva ela vai contribuir para melhores desfechos clínicos e, consequentemente, isso também vai ter um impacto econômico.
Então, essas eram as 3 mensagens que eu queria deixar aqui para vocês e eu quero agradecer pela oportunidade. Até logo!